Então, eu sei que a grande dificuldade que a gente tem aqui no nosso mercado, né, principalmente de opções, é fazer backtest de estratégias, né? Então, eu fiz aqui uma certa. Montei aqui uma estratégia e vou tentar mostrar aqui qual seriam os possíveis resultados, né, com essa estratégia aí ao longo do tempo. Bom, para quem não me conhece ainda, me chamo Edvani e já vou deixar bem claro o seguinte, né? Isso aqui não seria aí tão fidedigno a uma estratégia de opções, mas seria mais um setup onde que indicaria, estaria marcado, na verdade, né, o lugar onde a gente ia comprar call e o lugar onde a gente iria comprar put. E aí eu vou tentar explicar aqui, né, qual os parâmetros que eu coloquei aqui e o que seria considerado como prejuízo e lucro, né? E vou mostrar aqui, na verdade, qual seria o percentual de acerto, né, dessa estratégia da forma que eu coloquei aqui no TradingView. Bom, para quem não sabe, né, o TradingView tem aqui, nessa parte dele aqui de estratégias, né, onde você consegue programar, né, colocar ali em código uma estratégia e ele vai rodar, né, no ativo que estiver aberto ali no gráfico. E ele vai te dar ali alguns parâmetros, né, o que que teria acontecido se você tivesse seguido essa estratégia à risca. Então vou falar um pouco aqui como que eu tentei aqui colocar essa estratégia, né? E seria o seguinte, seria a gente utilizaria aqui o MACD, e aqui tá ME9, tá? Mas aí depois eu acabei alterando lá no código e coloquei uma média de 21, né? Para tentar colocar um pouco mais de não longo prazo, mas talvez melhorar a assertividade. Apesar que não deu tanta diferença assim entre a de 9 e 21. E o que seria, o que está sendo testado aqui, né? É o cruzamento, né, dessa linha de sinal do MACD. E qual seria aí para essa realmente dar entrada, né, de compra ou de venda? É que além dessa, desse cruzamento aqui, o ativo tem que fechar o preço, né, acima da linha aqui, que seria a nossa linha de tendência, tá? Aí, claro que se você for olhar ali e montar a estratégia, muitas vezes talvez você nem montaria, né? Porque talvez a média ainda não teria virado ali, ou você enxerga que está em uma região que não seria interessante. Mas aí na estratégia e no backtest aqui, justamente para deixar algo mais mecânico, né? Ele só vai conferir isso. Se essa linha do MACD cruzou e o ativo estiver abaixo, ele vai fazer a operação. Tanto que aqui a gente vê, por exemplo, né? Por acaso eu acabei marcando isso aqui, né? Aqui ele cruzou aqui, né? A linha do MACD, mas nesse lugar que ele cruzou, o preço estava acima ainda, né? Da média móvel, então não deu operação. Nos outros lugares aqui que deu operação, tá com as setinhas aí falando se foi call e put, né? E aqui nesse lugar não tem registro de operação. Então seria isso, né? E aqui se eu mudar o time gráfico aqui, né, para semanal, ele também vai alterando aqui as entradas, né? É algo até que eu vou mostrar aqui que eu achei interessante. Mas vamos começar aqui pelo diário mesmo. Ah, tá. E outra coisa, né? Como teria que ter aí alguma saída, né? E aqui eu tô imaginando assim, né? Ah, se desse compra, eu ia comprar call, se desse venda, eu ia comprar put. Mas a gente sabe que realmente o backtest não ficaria aí tão justo, porque é muito diferente, né? As opções do próprio ativo. Talvez um movimento ali de 2% no ativo é o suficiente para você fazer dinheiro já suficiente lá na opção, principalmente uma compra seco e sair, né? A não ser que você quer estender mais essa operação. Então eu acabei colocando ali que toda vez que o ativo, quando desce essa entrada, né? Perdendo o fundo aqui do lugar da entrada, seria o stop da operação. E se o ativo andasse 2% a favor, seria o take profit, né? Fecharia aquela operação com lucro. E, na verdade, aqui eu estou querendo ter a probabilidade, né? Qual é a probabilidade desse tipo de operação aqui dar certo. Então a gente vê aqui, né? Tá cheio de marcações. E aí eu vou abrir aqui de novo essa parte aqui e vou
em teste, né, da estratégia, e aí aqui a gente já começa a ter alguns parâmetros. Esses parâmetros financeiros aqui, como eu falei, como a gente não estaria fazendo a operação no ativo, mas seria com opções, então não valida nada aqui essas informações para a gente, né, o percentual aqui de lucro. É até interessante que a gente vê que o percentual de lucro dos trades, né, 38%, enquanto o buy and hold deu 4.000%, né? Então tem uma diferença grande aí, até porque a Petrobras, né, subiu bastante nos últimos tempos. Mas vamos aqui, é isso aqui, análise de negociações. Aqui que eu achei mais interessante porque aqui mostra no gráfico diário aí a quantidade de operações que teve, né, em todo esse período, quantas foram com viés de alta, quantas com viés de baixa, e aí mostra quantidade de negociações com lucro e as que deram prejuízo. As de alta aqui foram as que deram mais lucro, até porque como o ativo estava aí numa certa tendência de alta, então provavelmente toda vez que deu um sinal para a venda, né? E aí o que eu te falei é que tem essa questão de quando você põe algo mecânico e quando você está na frente da tela, né? Quando você vê que o ativo está em uma tendência de alta, talvez você não vai querer fazer aquelas operações de baixa, né? Talvez seja até esse motivo pelo qual deu mais lucro nas operações de alta do que nas de baixa. E aqui a gente tem o percentual que seria rentável, né? Ou seja, dessa quantidade de operações, 61% dessas operações teria dado lucro, né? Seriam operações com ganho. As outras operações aí seria no prejuízo. Aí eu não vou ficar entrando aqui em questão de média de transação com lucro, quais as maiores com lucro ou perda, porque se a gente for colocar isso aí nas opções, não vai ter nada a ver, né? Até porque se você compra a opção, você pode perder 100% do valor daquela opção. E talvez uma operação que você fez com opções também te deu 100, 200%, 300%. Aqui eu só queria mesmo chegar a qual a probabilidade, né, dessa operação dar certo, quais vezes que ela vai dar certo, né? Então seria isso aqui, 61% das vezes ela tende a dar certo, pelo menos nesse ativo e no time que eu estou olhando ali de um dia. Outra coisa que eu achei interessante também, aí aqui traz uma lista, né, de quais os negócios foi com lucro, prejuízo, mas então a gente viu lá 61%. Se eu colocar aqui no semanal, já aumento mais o tempo gráfico, a gente vê que o nível de acerto das operações aumenta também, né? Diminui a quantidade de negócios, né? Vai me dar menos sinais, mas são sinais mais assertivos, né? Nas operações de alta teve um acerto aí de 80% e nas de baixa 76%. Então, a gente vê que no time gráfico mais alto a probabilidade de acerto aumenta. Já se eu fizer o contrário, eu diminuir isso aqui, colocar que as operações vão ser um time de 4 horas, a gente vai ver que começa a diminuir meu acerto, né? No diário estava em 61%, aqui já no de 4 horas deu só 53% de acerto, tá? Aí se eu alterar aqui de novo e colocar o gráfico para 1 hora, né? Eu vou aumentando mais a quantidade de operações, eu até esqueci de falar isso, né? E vou diminuindo mais aqui ainda o meu nível de acerto na estratégia, né? Lembrando, isso aqui eu estou falando de Petrobras, né? É outra coisa também que eu vejo muito pessoal falar. E quando você vai fazer um backtest de uma estratégia, você tem que ver em quais papéis que aquela estratégia dá certo. Muitas vezes você pega uma estratégia lá que você viu um vídeo, pessoa falando que ela ganha dinheiro com aquela estratégia, e aí quando você tenta aplicar não dá certo, mas é porque aquela estratégia dá certo em alguns papéis, né? E tem algumas características, e não vai dar certo em todas. Mas aí a gente vê, né, a questão talvez aí do day trade, que é tão difícil de ganhar dinheiro, né? Que até que numa estratégia simples, vamos dizer assim, eu coloquei aqui para testar, quando você vai diminuindo
time frame, né, o tempo aqui, vai ficando mais difícil. Então vamos imaginar, vou fazer day trade, vou tentar operar o gráfico de 15 minutos, né? Aí, pelo menos essa estratégia, né? Não estou aqui falando que não tem estratégia que ganhe no day trade, né? Mas a mesma estratégia aqui que tava dando ali uma chance boa de ganhar no diário e no semanal, no 15 minutos já não é rentável, né? Só 28%. Então teria que ser uma estratégia que você tivesse que ganhar muito numa operação, né? Para você conseguir recuperar as operações perdidas. Aí a gente vê aqui, né, que não teria um retorno interessante. E aí a gente pode também alterar o papel, né, até para a gente ver isso. Vou voltar aqui para o diário e vou tentar colocar aqui vale 3 para a gente ver. Talvez a mesma operação que no diário ali deu um resultado interessante no gráfico diário, Nivale se manteve aqui bem próximo, né? A gente viu lá que ni Petrobras estava dando 61%, aqui deu 60% de acerto, então está algo próximo. Deixa eu ver no gráfico semanal para ver se melhoraria aqui no Vale também. Também aumentou aqui, né? Passou para 75% de a porcentagem rentável, né? Vamos ver outro papel aqui, sei lá, B3. Tentar pegar um papel de outro que não seja commodity, né? Para a gente ver como que se comportaria. Vou olhar aqui primeiro no semanal. Manteve também, né? Um percentual de acerto, 78%. E no gráfico diário, 59%. Então a gente vê que, pelo menos nesses papéis aqui, manteve aí um valor bem semelhante, tá? Tentar olhar algum papel aqui mais diferente. Sei lá, JBS. Aqui é commodity também, né? Ele tá no diário, né? Diário, olha aqui no JBS deu até um percentual maior, a 67%. Ou seja, é uma estratégia que em JBS teve mais conseguiu acertar mais vezes, né? Se a gente for comparar com os outros. No gráfico semanal, 77% aí se manteve parecido aí com os outros também. Então é algo interessante, né? Foi meio que aqui só uma brincadeira. Eu sei que até porque teve algum. Talvez. Aí depois eu fiquei olhando. Talvez ao invés de eu ficar pegando o cruzamento aqui, né? Do MACD, era melhor eu pegar uma operação mais de tendência, né? Que é quando eu cruzasse aqui para baixo da média móvel, eu só confirmasse se estava abaixo aqui do MACD e seria uma operação. Mas seria algo semelhante aqui. Aqui Ah, tá. É porque a linha chegou a cruzar aqui, ó, pra você ver. Aqui eu acho que foi Essa aqui foi uma operação que daria perda, né? O MACD, eu acho que a linha começou a cruzar aqui, o papel estava acima aqui nessa barra aqui e depois voltou a cair. Então essa aqui, na verdade, foi um loss, né? Tá negativo ali. Eu acho que é isso. Tem que estudar melhor ainda o que eu fiz aqui. Fiz meio na correria, né? Com a ajuda até mesmo da IA, tá? Eu não tenho toda essa qualidade de programar aqui nessa linguagem, né? Do PineScript, TradingView, mas foi até uma forma que eu estava procurando aí para tentar validar, né? Uma estratégia em que você fica mais, vamos dizer assim, algo mais mecânico, né? Mais fácil para você seguir. E toda vez que aquilo acontece, você já monta a sua operação e não fica tanto no achismo. Eu acho que agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Então, muitas vezes pode ajudar também.
Então, no vídeo de hoje era isso, né? Espero que não. Eu sei que é complicado, né? Backtest mesmo, não vejo nenhuma ferramenta aqui no Brasil ainda que faça. Se você conhece alguma, até deixa aí nos comentários, né? Se existe alguma ferramenta que dá para fazer backtest de estratégia de opções. Uma vez eu vi lá fora, né? Eu acho que tem uma da Test Live. Eu acho que tem alguma lá que consegue, que dá para fazer alguns backtests de estratégias, né, e simular. No Brasil eu ainda não conheço. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.